Bom dia, pessoal, espero que estejam todos bem, se protegendo durante essa pandemia. Eu estou aqui de home office, quarentenado em casa, mas trabalhando como nunca para tentar ajudar a toda a sociedade, o mundo todo, o Brasil principalmente, já que eu estou aqui, né? A gente tentar lidar e responder com o nosso melhor a essa pandemia. Me sinto um pouco afastado dos meus alunos, eu sou professor da Matemática Aplicada da FGV, porque vários dos meus alunos têm me mandado mensagens perguntando como eles poderiam contribuir como matemáticos para responder a essa crise, ajudar as pessoas, dar ideias de contenção, de redução da transmissão, etc. Então, como eu estou impossibilitado de encontrá-los, eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer alguns conceitos, né, mais do que necessariamente a matemática, sobre o modelo que está mais sendo utilizado para gerar previsões sobre números da epidemia. Tá? Mostrar principalmente o que está por trás dessa matemática e como a gente deve utilizar isso aí sem exagero, sem tentar ler demais nos números aquilo que eles nos oferecem. Então vamos lá, eu vou falar do modelo SR hoje. Eu espero poder seguir com outros vídeos sobre variações desses modelos, mas por hoje vai ser o SR alguns aspectos chaves para vocês começarem a poder pensar matematicamente sobre a epidemia. Então vamos lá. Aqui atrás de mim a gente tem o arcabouço imunológico do SR. Então aqui a gente tem esse diagrama aqui, S para I para R, representa o seguinte: S é a categoria dos indivíduos que são suscetíveis, I dos infectados e R dos recuperados. O que isso significa? Em primeiro lugar, é importante dizer que isso é uma partição da população, ou seja, a população está dividida nessas três categorias, inteiramente. Ou ela é suscetível, um indivíduo, né? Ou é infeccioso, ou ele é recuperado. E essa seria a progressão natural, né? Uma vez que as pessoas não podem retornar no sentido oposto por razões imunológicas que a gente acredita serem verdadeiras, pelo que a gente conhece desse vírus e que são verdadeiras para uma grande gama de vírus. Então, SR é o modelo mais conservador que a gente pode ter. Uma alternativa que a gente tem visto muito pelas publicações é o SEIR. Aqui nós adicionamos um estado adicional imunológico entre o S e o I, que é a categoria de exposto. O que é essa categoria? O exposto é aquele indivíduo que foi exposto ao vírus, ou seja, já contém o vírus no seu corpo, mas ele ainda não transmite. Então, eu não vou entrar em detalhes nesse momento, esse é assunto para um outro vídeo. Então, essa é uma variação do SR. E uma outra variação extremamente útil, que pode ser usada, e várias pessoas já estão usando, é esse modelo, uma variação do SR, onde nós dividimos a classe dos infectados em duas categorias: os assintomáticos e os casos, não é isso? Que é o que a gente vê todos os dias nos jornais. Existem assintomáticos, pessoas sem sintomas que transmitem, e existem os casos, que são as pessoas que apresentam sintomas e por isso são contadas pelo sistema de saúde por quando elas vão ao médico. Então nós temos 1, 2, 3 e aquele crescimento exponencial que nós vemos é a contagem dos casos, não dos assintomáticos. Né? Muito bem. Então o segundo ponto que a gente tem que passar agora é entender o que isso significa matematicamente. Então, matematicamente, eu coloquei aqui o sistema de equações, são 3 equações diferenciais ordinárias, que são a forma mais comum de apresentação de trabalho com o modelo SR. Então, vamos entender isso aqui. Aqui, nessa primeira equação, a equação de como variam os suscetíveis, eles são sempre decrescentes, né? O número de suscetíveis sempre decresce durante uma epidemia, né, porque eles são consumidos, pessoas deixam de ser suscetíveis e passam para as outras categorias, como a gente vê aqui pelas setinhas, segundo essa fórmula. Né, essa expressão me dá uma taxa de transmissão, podemos chamar assim, uma fração de infectados, que é quantos infectados tem pela população, dividido pela população total, e o S é o número de suscetíveis. Esse produto IS é a chamada lei de ação de massas, que corresponde à probabilidade de encontro entre um suscetível e um infectado. E é aqui
que as medidas de distanciamento social procuram influir. Esse sinal negativo, já expliquei. Esse mesmo termo aparece na equação dos infectados com sinal positivo, porque todos os que deixam de ser suscetíveis se tornam infectados. E a equação dos infectados possui um outro termo novo, que a gente ainda não viu, que é o γ-I, onde γ é a taxa de recuperação dos indivíduos que contraíram a doença. O que é a taxa de recuperação? É o inverso do período em que ela fica transmitindo. Então, se a pessoa fica transmitindo, vamos dizer, por 10 dias, então esse γ seria 1 sobre 10 dias. Certo? Por último, vem a equação dos recuperados, dr e dt, né? Eles simplesmente crescem inexoravelmente à medida que os indivíduos recuperados passam para essa categoria. Simples assim. Eu queria fechar esse vídeo com um conceito central, muito importante para a epidemiologia, que é o conceito do R0. O que é o R0, pessoal? O R0 é a taxa de formação de novos casos dividido pela taxa de recuperação desses mesmos casos. Casos talvez não seja a palavra ideal para usar aqui. Vamos usar a taxa de formação de novos infectados e a recuperação destes infectados, porque nem todos os infectados são casos, como nós acabamos de discutir. Então, qual é, nesse caso, a taxa? Então a gente já viu que é uma taxa, é uma razão. Qual é a taxa de formação de novos casos? É essa aqui. Então aqui em cima a gente põe beta I sobre N vezes S. E a taxa de recuperação? Gama I. Não precisamos nos preocupar com os sinais nesse momento. Estamos vendo apenas a magnitude dessa variação. Então podemos pensar que os sinais não importam nesse momento. A direcionalidade desse fluxo não importa aqui. Agora aqui tem um truque interessante, não um truque, na verdade é uma característica interessante para a gente poder entender o R0. O R0 é uma medida do instante inicial da transmissão, o instante inicial da epidemia. Vamos dizer, o pontapé inicial. Nesse momento, por isso que a gente coloca o 0 aqui, tá? E nesse instante inicial, praticamente todos os indivíduos são suscetíveis. Então a gente pode simplificar essa expressão aqui, porque essa é basicamente N. Né? Então a gente, uma vez simplificando isso aqui, a gente também pode simplificar isso aqui. O R0 então passa a ser beta sobre gama. E é justamente essa razão que é tão importante para a gente entender na hora que a gente considera o distanciamento social. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. No próximo vídeo eu vou avançar um pouquinho mais para a gente olhar como o distanciamento social varia no tempo e como isso influenciaria matematicamente na dinâmica de uma epidemia. Obrigado e até o próximo vídeo.